Olá, Deus abençoe a todos. Estamos iniciando mais uma live e eu quero desejar que meus irmãos, a todas as pessoas que nos seguem, sejam ricamente abençoadas com nossa participação aqui através da nossa rede social. E você pode nos seguir e repassar a outros para que aproveite também nosso conteúdo, aquilo que estamos contribuindo com o povo cristão da fala portuguesa por todo o Brasil e também os países que, através do mesmo idioma, podem compreender a nossa linguagem. Nosso grande abraço fraternal a todos, irmãos e irmãs, a todas as pessoas que nos acompanham. Eu sou o pastor Afonso Hidalgo, aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Hoje é Páscoa, domingo da Páscoa. É um dia festivo. Eu quero deixar uma pequena palavra sobre esse acontecimento de tamanha envergadura, extraordinariamente relevante, que foi o domingo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E, como base escriturística, desejo ler no capítulo 28 do livro de São Mateus, sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse... Quero repetir o verso 4. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o verás. Eis que vô-lo tenho dito. Amém. Então este é o relato escriturístico que Mateus registrou no seu capítulo 28. O anjo anunciou para aquelas irmãs, aquelas mulheres que ao nascer do sol foram ver o sepulcro, levar alguma coisa no sepulcro. Havia um quadro ali de desapontamento nos discípulos. Ninguém podia imaginar e ninguém havia entendido ainda por que Jesus, que teve um ministério tão extraordinário de ressurreição de mortos, por exemplo, como o Lázaro de Betânia, como está escrito em São João capítulo 11, que ele havia morrido já há 4 dias e fora ressuscitado pela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E outras 2 pessoas que haviam morrido também haviam ressuscitado, como o filho da viúva de Naim
e também a menina chamada Tabita. Houve 3 ressurreições comprovadas ali no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o ministério dele foi um ministério de uma repercussão tão extraordinária pelos sinais de poder, pelas realizações de poder. Está escrito no capítulo 3 do Evangelho de São João, a fala de Nicodemos com Jesus. Meus irmãos, Nicodemos era um mestre em Israel, e ele veio ter de noite com Jesus, diz a Bíblia. Certamente ele não queria ser visto pelos seus colegas de congregação, seus colegas de professorado, certamente não iriam entender, mas ele estava em busca de alguma resposta, porque Nicodemos viu em Jesus uma coisa extraordinária que outros não estavam vendo. Mas ele queria entender melhor. Então ele veio ter com Jesus e perguntou a ele: como você faz isso? Quer dizer, de onde você é? Em outras palavras, quem você é? Não estou conseguindo entender, mas ninguém pode fazer as obras que você faz sem que tenha vindo de Deus. Na verdade, Nicodemos talvez saiu sem a sua resposta, sem o que queria, mas ele sabia que aquele ministério não era um simples ministério, porque os acontecimentos eram extraordinários e fora da compreensão humana. A razão não podia explicar a magnificência do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo em realizações de poder. E os seus discípulos, contudo, viver com ele, estar com ele todo aquele tempo, que foram cerca de 3 anos e meio, eles conviveram com Jesus diariamente, e eles assistiram realizações de poder, e Jesus também deu a eles poder para curar os enfermos e ir anunciar essas boas novas. E muitos deles saíram de 2 em 2, aqueles 70 discípulos. Eles estavam familiarizados com a forma extraordinária daquele ministério. Eles estavam perplexos. Um dia, quando Jesus acalmou o vento e a tempestade, após ter se despertado ali no barco, os próprios discípulos ficaram perguntando um para o outro: mas que homem é este? Que até mesmo a natureza lhe obedece, até mesmo os ventos e o mar lhe obedecem. É certo, meus irmãos, a mente humana ela é muito pequena para compreender as grandezas de Deus. E isso é assim até o dia de hoje. Quando o nosso profeta esteve na 6ª dimensão, e ele viu ali uma moça adulta chamando ele de papai, disse: olá, papai. E ele disse: mas eu não tenho filha dessa idade. Então ela disse: papai, o senhor não compreende. Veja bem, meus irmãos, nosso profeta, o irmão William Marion Branham, ele estava familiarizado com as visões. Ele estava familiarizado com o sobrenatural. Mas ao chegar ali no outro lado, ele viu coisas que a mente humana dele não havia ainda alcançado. De uma garotinha que, ao partir aqui dessa dimensão, ela era um bebezinho de 1 ano de idade, dependendo em tudo de sua mamãe e do amparo dos seus pais. E faleceu, e agora ali no outro lado ela era uma moça linda, com seus cabelos longos, e chamando aquele homem de seu pai.
a mente dele não podia alcançar. E assim estava ali, eu posso ver esse quadro na mente dos discípulos. Contudo, eles estar vivendo ou convivendo com o sobrenatural, entretanto, a mente deles não alcançava todos os ângulos. Mesmo quando Jesus pregou aquela mensagem dura, que quem não comesse da sua carne e não bebesse do seu sangue não teria vida em si mesmo. Eles não entenderam, como a multidão não entendeu e foi embora. Os 70 discípulos não entenderam também e foram embora. Só ficaram os 12 e Jesus falou para eles: vocês não querem ir também? E Pedro disse: para onde iremos nós, se só em ti existem palavras de vida eterna? Entretanto, contudo, Pedro ter esta ciência, ele saber que não havia no mundo outro lugar para ir e poder escutar tais pregações, tais mensagens que no longo desses 3 anos e meio haviam escutado aos pés do mestre dele, chamado Jesus Cristo, ali presente. Realmente, meu irmão, isso nunca mudou. Isso é igualzinho no dia em que nós estamos vivendo, nessa Páscoa. Continua o mesmo modelo. Não há nada que sobrepuja, que possa ser melhor e mais encantador que a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é ainda o único que pode trazer palavras de vida eterna. Agora, a mente dos discípulos não havia entendido aquele quadro, porque eles haviam colocado toda a esperança deles para um mundo melhor, da mudança das coisas em Jesus Cristo. E agora eles enxergar o mestre deles sendo levado preso e padecer sobre a pena capital de Roma, ser morto e sepultado, ainda que fora colocado numa sepultura nobre, mas era, sem dúvida, inadmissível para eles. Eles estavam cabisbaixos. Pedro e alguns deles passaram a mão nas redes e foram pescar. Outros 2 discípulos que moravam em Emaús, simplesmente tristes e chorosos, como a Bíblia fala, foram embora, conversando, e tristonhos, e um dizendo para o outro: mas como que foi acontecer isso? Nele estava toda a nossa expectativa. Nós estávamos pensando que ele era o Messias que havia vindo para nos apacentar, para nos dirigir, e parecia ser tão notável, parecia ser tão idêntico ao que a profecia estava dizendo. Para mim, para nós, teria que ter sido ele, mas por que ele veio a morrer? Por que perdemos o nosso mestre? Este era um quadro de tristeza, meus irmãos. Na sexta-feira da paixão, quando ele morreu, eles não haviam ainda conseguido captar a mensagem que ele havia anunciado. Veja bem, São João 14, ele não tinha morrido ainda, ele estava ali dando as últimas instruções a eles. E Jesus havia dito: eu vou, mas eu volto para vós. E Jesus chegou a falar de uma maneira mais clara que ele haveria de ser morto. Contudo, a mente humana não pôde captar. E eles estavam num clima de tristeza. E essas irmãs saíram cedo para ir ver o sepulcro. Quem sabe levar ali alguns adornos, levar ali algum perfume, alguma coisa. Quando chegaram, se depararam com um terremoto, algo assustador, e um ser forte de branco e iluminado com muita força de luz veio e removeu a pedra
que estava tapando ali a porta do sepulcro, se assentou naquela pedra. Os guardas que estavam guardando o sepulcro ficaram com medo e como mortos. A palavra do anjo não foi dirigida aos guardas, a palavra do anjo foi dirigida às irmãs, às mulheres. E a palavra do anjo falou para as mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele foi crucificado, mas ele não está aqui, porque já ressuscitou, como ele tinha dito. Quer dizer, voltem às suas pregações e observe que ele havia dito: vinde e vede o lugar onde o Senhor o jazia. Agora, pois, ide e imediatamente dizei aos seus discípulos que ele já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E elas foram e anunciaram aos discípulos, porém eles não acreditaram. Um deles, chamado Tomé, chegou a dizer: olha, para mim acreditar, eu tenho que colocar meu dedo na ferida que o prego fez na mão e na ferida que a lança fez no peito. Depois ele foi convidado a fazer isso pelo próprio Senhor, que se deixou ser visto com aquela chaga, com aquela ferida, porém curada. Então aquilo ali foi a ressurreição de Jesus Cristo, que foi a notícia das notícias. Esta era a maior das notícias que um mortal poderia escutar. Até então, até aquela primeira hora da manhã, ao nascer do sol, ainda não tinha acontecido uma notícia de tamanha envergadura. Não havia tido uma notícia tão grande como essa notícia. Jesus ressuscitou. Isso significava tudo para a humanidade. Isso foi o máximo dos acontecimentos da obra de Deus na terra em redenção ao seu povo. Porque se ele apenas tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, então não teria tido o justo significado ele morrer pelos pecadores se não ressuscitasse. Mas a ressurreição dele trouxe o quê? A abolição da morte. Por isso, mais tarde, São Paulo escreveu a Timóteo, em uma de suas cartas, ele colocou essas palavras: Jesus aboliu a morte. Jesus tirou a morte de cena. E ele apareceu em Apocalipse, capítulo 1, para João na ilha de Pátimo, para revelar o Apocalipse para João com duas chaves em sua mão. E uma delas era a chave da morte e a outra era a chave do inferno. E nós sabemos que a chave é um controle. Se temos uma chave para abrir um certo recinto, uma certa porta que bloqueia um recinto, um ambiente, então nós vamos ter acesso àquele ambiente, abrindo aquela porta com aquela chave. E Jesus mostrou que ele ressuscitou. Ele disse para João: eu sou o que fui morto e agora vivo. E eu tenho aqui o controle da morte e do inferno. Isso significava tudo para os mortais, que agora Deus havia vencido a morte. Isso foi o máximo do noticiário. Até o dia de hoje isso está repercutindo. Veja como nessa manhã, em milhares e milhares de púlpitos, em milhares de igrejas cristãs, está sendo recordado a notícia das notícias,
que veio tirar aquelas irmãs ali. Veja, a mulher representa a igreja. Veio tirar a igreja de uma condição de tristeza, por não ter visto o vínculo daquilo que proporcionaria a esperança, que era a morte dele. Mas ele venceria a morte, ele voltaria à vida. Então eu digo, irmãos, que a Páscoa é o máximo nas realizações de Deus. A Páscoa selou o testemunho de Deus. Deus veio trazer o grande noticiário que havia vencido a morte e que ressuscitou de entre os mortos. E que aquele que pudesse crer nele ficaria livre da morte. A esperança foi vivificada. Aqueles discípulos voltaram a sorrir. Eles ainda não entendiam tudo, porque em Atos capítulo 1, nós temos ali, eles perguntando de novo a Jesus: o Senhor vai restaurar o reino a Israel nesse tempo? A mente humana sempre é apressada e não entende as coisas. Mas nessa manhã de Páscoa eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, Deus tem sim o controle de tudo. E nós também, como aqueles discípulos, voltaram a sorrir. Nós temos essa mesma oportunidade. Deus, através de seu sacrifício, nos deu a chance de comemorar a nossa Páscoa da forma que aqueles discípulos comemoraram. Eles saíram do clima de tristeza para o clima de alegria, porque viram o seu Senhor ressurreto de entre os mortos. E a mensagem de Páscoa sempre vem nos trazer este alento de esperança. Se ele ressuscitou de entre os mortos. São Paulo explica isso quando escreveu a carta 1 aos Coríntios, capítulo 15. Jesus ressuscitou, e aí está a nossa expectativa de vida. Porque se ele não tivesse ressuscitado, então os mortos não ressuscitariam também. E a morte definitivamente seria mesmo o fim do ser humano. Mas ele ressuscitou, e se ele ressuscitou, isso diz que nós vamos ressuscitar também naquele dia que ele predestinou para tal. Mas quero lembrar você, minha irmã, meu irmão, o que nosso profeta nos falou no parágrafo 132 de sua mensagem: para quem iremos nós? São somente aqueles que estão em Cristo que Deus trará com ele. Se cumprirá a parte da Escritura de Daniel, capítulo 12. E ali há um versículo que Deus disse a Daniel: olha, Daniel, você vai descansar com seus pais, mas vai chegar o momento dessa ressurreição, em que muitos ressuscitarão para o gozo e a alegria eterna. Outros, porém, ressuscitarão para a vergonha e o castigo eterno. Então nós devemos entender que farão parte da ressurreição para a vida, somente as pessoas que estiverem em Cristo. A grande Páscoa anuncia essa boa nova. A nossa Páscoa anuncia essa boa nova. Somente aqueles que estão em Cristo que Deus trará com ele. De acordo com a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os que já morreram,
para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Veja que há pessoas que estão morrendo e que não têm esperança. Mas se nós cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, também os que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Quer dizer, na hora da ressurreição, eles virão. Jesus Cristo, que está ali na 7ª dimensão, ele passará pela 6ª dimensão e trará todos os que morreram em Cristo para se unir aqui com aqueles que haverão de ser transformados no momento da nossa subida ao alto. E esta é a grande notícia, de entre outras, que a Páscoa nos trouxe. Páscoa é a ressurreição. Páscoa é nova vida. Páscoa é nova esperança. Páscoa é consolação. Páscoa é o fim da tristeza. Podemos estar alegres nessa manhã, porque Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos. E ele nos oferece esse bem de vivermos com ele eternamente. Então, aceite Jesus Cristo em sua vida se ainda não fez. E seja um felizardo como nós, na expectativa de, a qualquer momento, ele chegar de volta e nos levar para si mesmo, como prometeu. No parágrafo 151 da mensagem, para quem iremos nós? Nosso profeta disse: eu creio que Cristo virá em breve. E eu creio que estamos no final da estrada. E eu creio que as nações estão se rompendo. E eu creio que o tempo do fim está próximo. E eu sei que está. Francamente, eu absolutamente sei que está. E cada nascido de novo sabe também que está. E eu sei que está, francamente, diz o profeta. Eu vou mais longe e digo, eu creio que sei disto. Estamos no final da estrada. Simplesmente quantos dias, quantos anos ou semanas, eu não sei. E ninguém sabe, nem mesmo Jesus. Ele disse, Deus o sabe somente. Eu não sei quando será e a que hora será. Devem acontecer logo a sua segunda vinda. Deixe-me persuadi-lo neste momento, meu amigo que está fora de Cristo. Se você crer que Ele é a fundação segura, o caminho da verdade, a luz irradiante verdadeira do caminho do Senhor, aceite Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e seja cheio do seu Espírito. E então, quando o seu Espírito começar a se mover, você conhecerá o seu Espírito. E essa era a questão com eles então. Eles ouviram. A mulher junto ao poço viu que ele era o Messias. Nós vamos entender quando absolutamente essa hora chegar, pelo próprio Espírito que em nós está. E aqueles que já partiram dessa vida, eles partiram com ele dentro de si. E este é o poder vivificador que o trará na ressurreição. Então, nessa Páscoa, consulte sua condição com Deus, meu irmão. E veja se você está na linha da expectativa da subida ao alto com Ele. É a minha mensagem e eu desejo que Deus te abençoe em mais este aniversário de ressurreição de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.